Olá, meus amigos, tudo bem? É com grande satisfação que nós damos início a esse nosso encontro, a essa apresentação sobre o tema que estamos aqui expondo na tela. Considerações sobre cinesiologia aplicada à naturologia clínica. Faz parte do universo dos conceitos fundamentais de naturologia clínica, pauta, tema, que diz respeito ao universo de estudos do curso de naturologia clínica que realizamos já há alguns anos na conexão com a faculdade de SECAP. Vejam bem, nessa exposição, que fará parte de um conjunto de 8 apresentações, esta é a primeira de 8 apresentações, e que ficarão evidentemente à disposição dos alunos, nós pretendemos discorrer os fundamentos do que significa cinesiologia e da relação da cinesiologia com a naturologia clínica. Preparamos algumas imagens para nos ajudar no roteiro de exposição e de raciocínios para a construção de um quadro mental que seja favorável ao entendimento do que buscamos. Muito bem, dando início aos nossos trabalhos, permitam-me alterar aqui. Essa aula está sendo feita no dia 15 de março de 2022 e vamos fazer aqui em tempo real, a primeira de 8, como acabei de mencionar, para ficar muito bem esclarecido para todos nós, ok? Então, cinesiologia aplicada à naturologia clínica. Essas aulas ficarão gravadas para as turmas futuras e as turmas da atualidade, para que possamos desenvolver a compreensão do tema. Muito bem? Bom, meus amigos, eu sou o professor Jean Alves Cabral e tenho formação profissional, acadêmica, e estou no mercado há muitos anos na área de naturologia clínica. E o meu propósito de vida é compartilhar o conhecimento que tenho tido a fortuna, a felicidade de aprender ao longo desses 26, 28 anos, ok? Então, eu tenho formação na área, aqui uma breve apresentação, quero ir diretamente à pauta. 4 pensadores, incluindo-me como primeiro desses pensadores, apresentam fundamentos para uma compreensão clara do que significa naturologia clínica. E eu preciso fazer uma breve consideração aqui, para que então eu encaixe onde a cinesiologia se ajusta dentro deste painel. O primeiro pensamento que eu mesmo tenho desenvolvido é o seguinte: o processo de restauração homeostática deve ser suave e gradual. Na desintoxicação, sempre retire os sólidos do intestino primeiro, e assim aliviará os outros emunctórios. O segundo pensamento de Manuel Lezaeta Acharan está na sua clássica obra A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Febre gastrointestinal é a mãe de toda enfermidade original. Normalizar é a única coisa a fazer. Enfrentar a febre peritoneal é o primeiro ato, pró-normalização. Eduardo Alfonso Hernán, em sua magnífica obra La Medicina Natural em 40 Leções, diz que a estrutura define a função. Não há vida sem organização, nem há organização sem unidade. E Ellen Goldwhite, emérita escritora, conhecida da Sociedade dos Adventistas, no seu livro A Ciência do Bom Viver, declara que a única esperança está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Convém verificar a causa das doenças e então mudar todo o comportamento errôneo, porque a vida é sagrada. Preciso rapidamente pontuar aqui que nós objetivamos em naturologia clínica como primeiro grande princípio clínico a limpeza do sangue. O sangue das pessoas precisa estar saudável. Não pode ser um sangue ácido, tóxico. E para que isso possa ser feito de maneira satisfatória, nós vamos procurar
restaurar a homeostasia, utilizando-nos de um mecanismo chamado reostasia, que é natural no organismo humano e que nós podemos induzir utilizando técnicas e métodos rigorosamente naturais. Não vamos tratar deste tema aqui agora, mas fica aqui assentado que a limpeza dos intestinos não é uma opção, ela é obrigatória, da mesma forma que a ingestão de boa água, de boa procedência e de excelente qualidade é inegociável. Bom, isto posicionado, vamos ao nosso primeiro grande tópico, nosso primeiro capítulo de uma sequência de 8 temas, de 8 pautas. O lugar do exercício físico na saúde. Cinesiologia é o estudo do movimento para aplicação terapêutica em 8 temas que pretendo desenvolver nestas exposições. O primeiro é o lugar do exercício físico na saúde humana. E vejam, meus amigos, 4 pontos eu pretendo discorrer nesta primeira aula. Primeiro, a importância do exercício físico na saúde. Na sequência, a geração sedentária e morta em vida. Terceiro, a defesa da coluna vertebral. E, em quarto lugar, o valor da atividade correta. Então, vamos, neste momento, iniciar com a importância do exercício físico na saúde. Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física é qualquer ação que envolva o nosso corpo físico. Preste atenção, vejam bem. Atividade física, por exemplo, pegar esta garrafa e colocá-la de volta. Isso é uma atividade física. Envolveu um movimento, uma ação que envolveu o meu corpo físico. E aí eu cito como exemplo, varrer a casa, andar na rua ou pegar a garrafinha para tomar uma água. O exercício físico envolve uma metodologia que atenderá ao objetivo de permitir boa aptidão física. Por exemplo, a prática de esportes. Então vamos entender com clareza esse primeiro princípio. Parece tão simplório, tão básico, até infantil, mas é necessário que entendamos a diferença entre atividade física e exercício físico. As pessoas estão por aí praticando, agindo com atividades físicas, mas exercício físico não. E aqui está o ponto X. Neste primeiro capítulo, eu reitero, o nosso tema é o lugar do exercício físico na saúde, tá certo? Então não é possível discorrer sobre este assunto se eu não entender o exercício físico, mas há uma diferença. Porque a pessoa diz, eu estou varrendo minha casa, eu estou andando na rua, isso é atividade física. É, mas não é um exercício que trabalhe de maneira sistêmica, bem planejada, o condicionamento do corpo. Joia? Muito bem. Entendido isto, o segundo ponto é que nós temos 8 motivos importantes para praticarmos exercício físico. Primeiro, a prática do exercício físico leva à prevenção de doenças. E a seu turno, o controle da pressão arterial. Então isso é muito importante. Aqui, inclusive, um pequeno erro na digitação, vou corrigir aqui em tempo real. Pronto. O controle da pressão arterial. Um outro aspecto importante é que aumenta a força muscular, cria condicionamento físico, condições ideais. O exercício físico, não atividade. Se eu pegar a garrafinha aqui para tomar uma água, isso não vai trabalhar a minha musculatura. Eu apenas movi a musculatura. E efetivamente, ao praticar exercício físico para melhorar, ter o aumento da força muscular,
eu também trabalho com isso, a melhora da qualidade do meu sono, por diversos fatores, que não vou tratar com detalhes aqui agora, mas fica enunciado que isso é um fato. Em terceiro lugar, o controle do peso. Ok? Vocês sabem todos que nós temos no Brasil hoje 52% da população obesa. A obesidade possui diversos graus. Então, vamos melhorar essa minha frase. 52% da população brasileira está acima do peso ideal. Alguns estudos apontam um número até maior, mas o que eu tive acesso indicava 52% agora, em março de 2022. Talvez tenha tido uma atualização para pior. Ou seja, a tendência desse número de pessoas fora do seu peso ideal subir. E isso afeta a qualidade da respiração. Quando se pratica atividade física, você tem uma respiração simples. Mas quando você faz exercícios físicos direcionados a um planejamento técnico, estratégico, aí é diferente. A qualidade da sua respiração é muito mais ampla, muito mais adequada para as condições de saúde que se busca. Um outro aspecto importante para o exercício físico é o que nós chamamos de equilíbrio hormonal. Ao se praticar exercícios físicos, o ser humano, a pessoa, desenvolve a produção de alguns hormônios muito especiais. Entre eles, endorfina. Entre eles, serotonina. E esses dois, citando apenas como exemplo, porque não vou me aprofundar nesse momento, só um painel geral sobre o valor e o lugar do exercício físico na saúde das pessoas, esses hormônios promovem uma sensação, uma indução à alegria, ao bem-estar. Então, o exercício físico planejado leva a esta situação. E, naturalmente, por praticar exercícios físicos, não atividade física, exercício físico, dentro de uma metodologia, dentro de um sistema, você consegue, de maneira muito especial, melhorar a sua flexibilidade. Então, você destrava o corpo, possibilitando alongamentos e uma série de benefícios. Ok? Muito bem. Isto assentado como linha de raciocínio, me permitam abrir aqui um texto, 2 textos de Ellen White, onde ela vai citar alguma coisa sobre a diferença entre atividade comum, atividade física, e o exercício físico. Tá? Não obstante tudo quanto se diz e escreve sobre sua importância, existem ainda muitos que negligenciam o exercício físico. Muitos se tornam corpulentos, ou seja, buchudos, gordos, porque o organismo está carregado de toxinas, de muita comida, de muita gordura, sabe, de intemperança louca. Outros ficam magros e fracos, por terem exaustas as forças vitais em dar conta de um excesso de comida. E aí vivemos o tempo da glutonaria. O fígado é sobrecarregado em seu esforço de limpar o sangue das impurezas, dando em resultado a doença. Isto está na clássica obra Ciência do Bom Viver, página 240, de Ellen White. Um segundo texto importante, eu disse 2, mas são 3. A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e moral. É também eficaz no domínio das paixões. O excessivo comer é especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente. Estes devem comer frugalmente, ou seja, de maneira mais simples, e fazer bastante exercício físico. Então, me permitam aqui mencionar que muitos, vejo, muitos aqui nesse primeiro momento, negligenciam o exercício físico. E nessa segunda citação, ela sugere que nós devemos fazer bastante exercício físico. Existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais, pessoas que têm
sob o ponto de vista do estudo da antropometria, elas têm uma constituição física e uma hereditariedade privilegiada. No meu caso, por exemplo, posso falar de mim, vou falar da vida dos outros. Eu tenho uma constituição física muito privilegiada. Eu não fico gordo, eu não tenho tendências nenhuma a estar obeso e tal. Então, a atividade física, para mim, é um complemento, porque eu tenho boa constituição, mas muitas pessoas não têm. E aí ela menciona, existem homens e mulheres de excelentes aptidões naturais, que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercessem domínio sobre si mesmos, quanto a negar-se ao apetite. Então, se eu cuidar da minha alimentação, eu vou ficar muito bem, porque eu já tenho uma boa constituição física. Eu não fico obeso, não fico gordo, não fico barrigudo, buchudo. Mas nós estamos, repito, já mencionei, com mais de 50% de nossa população acima do peso. E por conta disto, as pessoas precisam fazer bastante exercício físico e trabalhar a alimentação simultaneamente, porque é isto que cria o equilíbrio. Ponto final. Isso aqui é básico. Na terceira citação, e aí eu marquei em amarelo aí na tela para dar um destaque muito especial, muitos escritores e oradores falham neste ponto. Opa, eu sou um orador, tenho trabalhado como escritor também. Depois de comer à vontade, entregam-se a ocupações sedentárias, lendo, estudando ou escrevendo, não se dando nenhum tempo para o exercício físico. Em consequência, é dificultado o livre fluxo dos pensamentos e das palavras. Isso tem a ver com fisiologia. Muito sangue fazendo a digestão. Você não pode terminar de almoçar e trabalhar intelecto, porque você vai criar dificuldades, aí você dá uma sonolência tremenda e tal. Não pode escrever nem falar com a intensidade e o vigor necessários para atingir o coração das pessoas. Seus esforços são fracos e infrutíferos, por conta de uma dificuldade fisiológica, fruto da intemperança, da glutonaria e da falta de exercício físico. Ocupações sedentárias. Então, quero deixar aqui como uma recomendação séria para todos os colegas, amigos e alunos, que tomemos muito cuidado com isso. Vocês percebem que dentro de minha exposição, eu sigo dentro de um código, item número 1, 1.1. Aí, observe. Ó, a importância do exercício físico. Está aqui, ó. O lugar do exercício físico na saúde, certo? O primeiro item, ó, a importância do exercício físico na saúde. 1.1. A importância do exercício físico na saúde. Depois vai vir 1.2, 1.3, 1.4. Eu estou na aula número 1, beleza? Nesse 1.1 aqui, por favor, preste bastante atenção aqui, ó, nesse 1.1, eu tenho, ó, 1.1.1, porque são subitens neste primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico? A importância do exercício físico. E Ellen White mostra que no 1.1.3, que esta importância é a de que as pessoas estão negligenciando fazer exercício físico, quando deveriam fazer bastante exercício físico. E as pessoas escolhem ocupações e uma vida sedentária. Vejam, estão se privando de 8 motivos para praticar o exercício físico, como acabo de evidenciar no 1.1.2. Muito bem, então, passando pelo 1.1.1.2.3, vamos aqui ao próximo e último item deste primeiro momento desta aula. A grande pergunta a ser feita é bem simples. O que cada um de nós deve fazer da própria vida? Acabamos de ler as sugestões de Ellen White. Acabamos de verificar os 8 motivos que apresentei para se fazer exercício físico. Uma segunda pergunta que pode ser associada enriquece a resposta da primeira, que cada um tem que dizer a si próprio e que nós temos que dizer aos clientes no consultório.
porque consideramos qualquer coisa, seja ela qual for, mais importante que a nossa própria saúde. Porque qual é a justificativa que você tem para não fazer exercício físico? É sério. Eu tenho acompanhado muitas pessoas, magricelas e gordas. Dois grupos, dois extremos. Nós não podemos, amigos, andar nesses extremos. Nós temos que trabalhar o melhor. Então vamos procurar entender, durante essas 8 aulas, como os exercícios físicos podem ser praticados de maneira preventiva e objetivando a atleticidade. Medidas corretas, boa saúde, enfim, os 8 itens que eu já mencionei. Seria inteligente sacrificar a própria saúde em nome de qualquer tipo de objetivo ou coisa? Meditem sobre isso. Vamos ao item 1.2. A geração, esta é uma geração sedentária e que está morta em vida. O que significa isto? Veja, o primeiro grande aspecto dessa geração sedentária e morta em vida é que ela está obesa. A Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, aí mencionada no site abeso.org.br, e eu coloquei o link, está aí na tela, alerta para a questão da obesidade. Lembram que eu mencionei? Acima de 52% das pessoas está obesa. E aí está o que eu tenho tido acesso. Tá? Esse é o relatório que eu tive acesso, baseado no ano 2008, 2009, como está aí. E a Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, portanto daqui a 3 anos, a estimativa é de que 2 bilhões e 300 milhões de pessoas adultas ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, um índice de massa corporal, IMC, acima de 30. Vejam, nós saímos de uma grande crise, agora conhecida de todos nós, que foi a pandemia. Meus amigos, a pandemia, e digo isso respeitosamente, não desdenhando, porque ela foi grave, mas a pandemia, perto da pandemia de obesidade, é assim, um café pequeno. Perto, por exemplo, de um almoço num buffet. É um cafezinho. Porque 2 bilhões e 300 milhões de pessoas acima do peso. Isso é um assombro. Dizer o quê? 1/3 da população inteira do nosso mundo. E percebem a gravidade da obesidade? 700 milhões de pessoas estarão obesas, doentes mesmo, dentro dos próximos 3 anos, pelas estimativas. E isso, percebam, obtido na Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, que já fica aqui como indicativo obrigatório para os naturologistas profissionais se manterem permanentemente conectados a essa entidade, essa instituição, para acompanhar os estudos, ok? E aí no Brasil, nós temos hoje, do grupo de homens, 57,1%, e as mulheres, 53,9%. E esse quadro vai piorar daqui para frente cada vez mais, como acabamos de observar. Fica aqui esse ponto importante, eu estou agora no segundo tópico, geração sedentária e morta em vida. Está aí o caminho dessa geração sedentária e morta. Sedentária, como Ellen White acabou de nos explicar, de que muitos estão fora do peso porque são preguiçosos, gostam de viver vida sedentária, não querem fazer exercício físico. Não é atividade. Atividade aqui. Aqui, atividadezinha física. Ó. Acabei de fazer uma atividade física. Dei um golinho na água. É uma atividade, me mexi. Exercício sistêmico. Trabalhar o peito, o braço, se organizar, cintura, perna. Trabalhar a bunda, trabalhar a panturrilha.
movimentação de pescoço, alongamentos. É disso que estou falando. As pessoas são preguiçosas. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas são o mercado para o pessoal aí da educação física, fisioterapia. É um mundo de gente que vai querer se livrar dessa enfermidade terrível que é a obesidade. Bom, qual é o fruto desse sedentarismo? Dessa situação em que as pessoas ficam sedentárias. O sedentarismo pode ser considerado como uma doença que vem se agravando no século XXI. Hoje em dia, a rotina sedentária é causa de grande parte dos problemas de saúde entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. O estágio do sedentarismo acontece quando a prática do exercício físico não existe, ou existe de forma insuficiente, o que acaba afetando a saúde. Mas não se assuste, combater o sedentarismo só depende de você mesmo. Então, as pessoas podem vencê-lo. Engana-se, por exemplo, quem acredita que apenas a prática esportiva diária é capaz de combater o sedentarismo. É possível deixar de ser sedentário sem precisar se submeter a uma rotina na academia. Eu não estou fazendo campanha contra a academia, por favor. Acho genial ir à academia. Mas muitos não têm dinheiro, não têm recursos e nem possibilidade de uma academia. Então, notem, incorporar a caminhada diária, optar por escadas em vez de elevadores e lidar com tarefas domésticas como limpeza e organização são atividades que podem resultar em algum gasto de energia. Ou seja, você pode sistematizar a sua atividade física, que não é exercício físico, tornando um exercício. Por exemplo, você tem uma casa bem grande, todo dia você tem um horário em que você vai fazer o trabalho de varrer a casa para praticar o exercício. Entendeu? Para de reclamar que você tem que fazer a faxina da casa e encara isso como oportunidade de exercício. Uma outra hipótese é fazer uma caminhada. E aí tem diversas opções, não vou tratar na aula de hoje. Durante as 8 aulas eu vou trazer aqui diversas sugestões muito interessantes, práticas que você pode fazer em casa, ok? Bom, não trataremos disso agora. Atualmente, um dos grandes desafios é incluir na rotina um momento para cuidar de si, em função da dinâmica da vida doméstica e profissional, com diversas tarefas e compromissos. Mas você tem que tomar uma decisão. Lembre-se, tudo é uma questão de costume e comportamento. A preguiça é um problema psíquico em que o indivíduo faz a escolha de não fazer algo que, na sua percepção, obrigaria a fazer esforços que não está interessado, porque não quer ser incomodado na decisão de não fazer nada. Isso é uma vergonha. Você é preguiçoso, você é uma vergonha. Bom, vamos adiante. Cardiopatias. Segundo gravíssimo problema que vem acoplado ao problema da obesidade, dessa geração sedentária e morta em vida. E aí eu trouxe para as reflexões a Associação Brasileira de Cardiologia, abccardiol.org, que traz-nos uma série de informações e diversos artigos, eu cito apenas alguns aí, a guisa de percepção sobre sedentarismo. E não há qualquer dúvida de que o sedentarismo causa prejuízos ao coração. E aí eu sugiro a vocês, para um aprofundamento, a pesquisa aí deste link dos artigos que são diversos. Tá? Todas as iniciativas em torno da pesquisa nesta direção geraram diversos resultados que comprovam esta certeza. Então, um desses artigos é a saúde cardiometabólica dos adolescentes e afetada por períodos prolongados de inatividade. Aí é feita uma pergunta que responde afirmativamente. Eu sugiro, portanto, uma investigação sobre o problema do sedentarismo e a geração de problemas do coração. Somado à obesidade e à glutonaria, nós temos uma cena dos horrores para 2 bilhões e 300 milhões de pessoas que daqui a 3 anos estarão obesas. Bom, um último aspecto desse segundo bloco é a esperança imediata. O governo federal, estou apresentando aqui o Ministério da Saúde, né? Está aí o link na tela. Você pode dar uma
pausa na tela e olhar com cuidado para anotar, se for do seu interesse, a pesquisa. Mas o governo brasileiro lançou o primeiro guia para a promoção da atividade física no país. Eu vou utilizar nas minhas 8 aulas aqui dessa exposição, essa é a primeira aula, esse material. Um pouco mais à frente, nós vamos trabalhar com esse material. Por quê? Porque eu sou naturologista e o naturologista está sob o abrigo da Portaria 849 de 2017, que trata de atenção primária da saúde pelo método que nós realizamos. E dentro deste local exato, dessa caixinha onde nós estamos devidamente assentados, trabalhamos com os materiais do governo federal, da Secretaria de Atenção Primária da Saúde. E, obviamente, com os materiais específicos, como este, o governo lançou um guia para a promoção de atividade física no país. E, obviamente, vamos discutir sobre ele um pouco mais à frente, nas nossas aulas, mostrando que ele tem um caráter pedagógico, tem um caráter preventivo, e aí, sendo aplicado, ele se torna curativo. Porque quando você previne uma doença, você cura todo um cenário. Por exemplo, você vai curar o sedentarismo. Mas observe que o documento fala sobre atividade física e não exercício. E nós vamos perceber que ele vai pegar as atividades físicas e alinhá-las para se tornarem exercícios sistêmicos do dia a dia da vida. Então, o que há para os naturologistas e para todas as pessoas que quiserem? Existe um programa público que nos ajuda a ir numa boa direção, ok? Muito bem, fechando este segundo bloco, eu abro o terceiro. Nós vimos até aqui a importância do exercício físico na saúde, a geração sedentária morta em vida, está provado, obesidade vai bater em cada 3 seres humanos, um estará obeso, certo? E isso vai gerar problema cardíaco grave. Ponto. Fora isso que já mencionei no item, no primeiro aspecto dessa aula. Mas agora vem a defesa da coluna vertebral. O entendimento de como a nossa coluna vertebral funciona. E o que precisamos fazer para salvá-la, preservá-la e mantê-la saudável. Muito bem, vamos a algumas breves considerações sobre esta questão da coluna vertebral. Em primeiro lugar, a coluna é a base estrutural do corpo. Você sabia que quem faz a ligação entre nosso cérebro e todo o corpo é a medula espinhal? Essa ligação forma o sistema nervoso central. Ao longo do comprimento da medula espinhal, saem nervos semelhantes a fios que se dividem e se ligam nos nossos órgãos e tecidos. Para a proteção dessa região tão importante e sensível, existe a nossa coluna vertebral. A manutenção da saúde da coluna vertebral é essencial para a promoção da qualidade de vida, justamente porque a estrutura é responsável pela proteção da medula espinhal e por uma série de movimentos de partes diferentes do corpo. Numa reportagem recente, foi em 2011, 2012, eu considero recente, porque também se trata de um tema muito recorrente, né? A coluna vertebral sustenta o corpo, mas é uma das partes mais maltratadas pelos humanos. Isso é muito sério. As pessoas não têm ideia de como funciona a coluna. E isso nos leva a uma reflexão. Quais são as conexões que a coluna tem, que acabamos de citar? Aí na imagem, e também no nosso Atlas, que a gente estuda em naturologia, você pode ter detalhes sobre como funciona a coluna. Aqui apenas uma breve exposição, um apontamento, uma indicação de como está estruturada a coluna. Então, você tem a estrutura parasimpática e a estrutura simpática. E essa estrutura está aí devidamente enunciada. Na medula saem feixes de nervos que vão se conectar a tudo. Portanto, se a sua coluna não estiver bem, provavelmente alguns destes órgãos não estarão bem. Nosso corpo inteiro depende de conexões que são estabelecidas entre a coluna vertebral e os nervos que saem de cada vértebra. Tudo que está vivo em nosso corpo está ligado nesta demanda organizada pelo Criador dentro do útero de nossa mãe. A coluna é gerada
no ventre materno. Ela não é pouca coisa. Então, nosso corpo inteiro depende de conexões que são estabelecidas entre a coluna vertebral e os nervos que saem de cada vértebra. Aí eu sei que a imagem não fica muito assim bonita de se ver, porque fica pequenininha na tela, mas ela aponta cada uma das 33 vértebras e os nervos que saem de cada uma delas e todos os órgãos que serão afetados. Essa tabela existe em diversos sites, à disposição na internet. É só você procurar o sistema nervoso autônomo e o esquema do sistema nervoso autônomo e você terá a visão total de como funciona. Tudo que está vivo em nosso corpo está ligado nessa demanda aí organizada pelo Criador, repito, dentro do útero de nossa mãe. Bom, as conexões da nossa coluna, elas obedecem a uma estrutura. E a estrutura do sistema nervoso, ela está para fins de estudo, para fins de entendimento, organizada em 4 grandes blocos de compreensão. O sistema nervoso central, que vai envolver no encéfalo, que é a estrutura que está aqui dentro, da caixa craniana, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Sistema nervoso central. Tá? Depois você tem o sistema nervoso periférico, onde você vai ter o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico visceral. Olha. Depois você tem os nervos cranianos e as meninges. Tá? E aí uma observação sobre os axônios aferentes e os axônios eferentes. Nesta aula, nesse momento, não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas aqui eu deixo só enunciado, porque é a primeira aula, onde a gente abre um painel para percepções gerais de como essa dinâmica está estruturada. Ainda em conexões da coluna, você vê nesta imagem que a medula espinal ela passa bem no centro, como você está vendo aí do corpo, bem aqui no centro das costas, né? E evidentemente ela tem um lado de dentro, aí nas costas tem um lado para dentro, para o interior do corpo. E aí você tem a divisão das vértebras, que estão conectadas aos nervos, associados a estas vértebras. Então você tem as cervicais e os nervos cervicais. Nós temos 7 vértebras cervicais, mais 8 nervos cervicais. Ok? Nós temos os nervos torácicos conectados às 12 vértebras torácicas. Nós temos os nervos lombares, das 5 lombares, e os nervos sacrais, que é da região chamada sacra, que fica aqui na imagem, como vocês estão vendo, né, na parte mais baixa do quadril. Ok? Bom, a estrutura está assim organizada. Apenas a guisa também de exposição. Vocês estão vendo neste momento na imagem projetada na tela as principais conexões arteriais, por exemplo, aqui, ó, artéria vertebral. Aí você tem a estrutura das conexões da coluna que são ligadas são os grandes centros de fluxo de sangue e de fluxo de energia eletromagnética. Eu não tenho também, nesse momento, tempo para discorrermos com detalhe, mas nessa primeira aula eu preciso fazer uma apresentação, mostrar que esse mundo, que essa realidade está em nós e ela existe no nosso corpo. Então aqui tem as artérias, tem os nervos torácicos, a estrutura, como ela está organizada. Ainda raciocinando a estrutura. Na conexão com as vértebras, você não tem apenas os nervos, você também tem as artérias, ok? Artérias são ductos por onde o sangue corre, vindo do coração para o corpo. Veias, ductos, estruturas por onde o sangue volta do corpo para o coração. Aqui na representação, as artérias em conexão com a coluna vertebral e a medula.
E há uma conexão íntima, profunda, entre nervos, sangue, medula. Entendem agora? Porque vejam, nós estamos no terceiro tópico, que é isso aqui. Ó. A defesa da coluna vertebral. Então, eu naturalmente estou dando ênfase a uma breve enunciação, apresentação do que é a coluna vertebral, de maneira breve, rápida, criando um painel nesta aula para que você tenha um primeiro encontro, um primeiro contato e possa ter uma percepção do que vem por aí. Tá? Muito bem. Apenas só para citar, eu mencionei aqui as artérias, não coloquei imagem das veias, mas também temos as veias no mesmo nível de complexidade das artérias, mesmo nível. E um pouco mais adiante nós vamos ter a oportunidade de verificar essa comparação entre as duas partes, veias e artérias. Outro aspecto importante, muito importante, é a infraestrutura, que nós chamamos de convergência ou centros de energia que correm na medula. E aqui, nessa imagem, os pesquisadores, os neurocientistas, têm organizado em 5 blocos. Nervos cervicais, 4 blocos, 4. Nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares e nervos sacrais e coxígeos. Mas eu havia já mencionado isso um pouquinho aqui à frente, um pouquinho aqui anterior. Não, aqui. Não, perdão, aqui. Pronto, aqui, ó, os 4 blocos. Apenas repetindo, reforçando que essa é a divisão aqui numa outra perspectiva de imagem para nos ajudar a entender como essa dinâmica funciona. Bom, eu vou apenas mencionar, já para deixar todos aqui despertos e espertos, de que as pessoas não protegem a coluna vertebral e não fazem exercício físico. Então, nas nossas atividades diárias, por exemplo, sentar aqui na cadeira, há uma maneira de sentar, uma maneira de se posicionar na cadeira. Como é que você anda? Como é que você dirige, se tem um carro? Como é que você carrega objetos? Como é que você trabalha seu dia a dia? A altura da mesa, por exemplo, aqui. Como é que você dorme? Como é que você protege a sua coluna? Nós vamos ter a oportunidade, nas aulas, de refletir e considerar sobre este assunto. A necessidade de proteger a coluna vertebral e, evidentemente, de fazermos atividades e exercícios físicos que protejam a coluna. Vejam como tudo isso é muito sério. Porque se você lesiona a coluna, preste, por favor, muita atenção no que eu estou dizendo aqui. Se você lesionar uma vértebra de sua coluna, você vai lesionar aqui, ó, os nervos que estão em conexão, tá certo? Eu vou ampliar aqui, observe, ó. Peraí, deixa eu botar aqui bem certinho. Ó, observe. Ó, observe. Aqui eu estou ampliando na tela, certo? Ó. Então veja aqui, ó. C1, você está vendo aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. O que é isso? Os ossinhos que a gente tem aqui atrás na coluna. Esses ossinhos estão em conexão com nervos e vão afetar tudo. Assim, nessa região vai afetar uma área, no meio da coluna outra e assim por diante. Se você não protege bem sua coluna, você vai lesionar um ossinho desse, uma vértebra dessa. E vai criar problema lá na ponta, no órgão. Qual órgão? Sei lá, aqui, ó, coração, respiração, né? A estrutura da laringe, traqueia, pulmões, estômago, fígado, intestino. Depende de onde é que você está lesionando sua coluna. Tá? Daí que nós vamos trabalhar essa questão de maneira muito responsável para prevenirmos, de acordo com os materiais determinados pelo Ministério da Saúde. Bom, então, a maneira como você se posiciona, senta, anda, pega coisas, tem muito a ver com este cenário.
Um último aspecto importante nesse terceiro bloco, são 4 blocos, doenças clássicas da coluna. E aí você acaba criando, você que não está cuidando da coluna, evidentemente, se você, lordose, cifose e escoliose. Está aí a representação na tela de como essas lesões acontecem, não é? Maltratando a coluna vertebral. Aqui, ó, vou ampliar bem aqui para não ficar dúvida. O normal da coluna é desse jeito que você está vendo aí, está escrito normal. E aí você tem o que é lordose, né? Que é a região bem no meio das costas, muito projetada para frente. A bunda fica muito suspensa, tá? Aí você tem a cifose, que é essa cabeça projetada para frente e esse abaulamento aqui nas costas, ou a escoliose, que é um lado mais alto, outro mais baixo, tal, e cria essa disfunção. Meus amigos, isso é muito sério, nós não devemos aceitar na nossa vida nenhuma dessas 3 infelicidades, infortúnios. Ninguém deve ter lordose, cifose e escoliose e deve cuidar disso de maneira inteligente, sensata. Nós vamos apontar caminhos aqui nas 8 aulas sobre cinesiologia, ok? Bom, vamos ao 4º e último aspecto desta aula. O valor da atividade correta. Para enfrentarmos esses tópicos, a importância do exercício físico na saúde, vimos aqui. A geração sedentária que está morta em vida, obesa, problema de coração, como vamos enfrentar esse problema? Bom, com exercício físico, alimentação, água, um conjunto de fatores, mas aqui as aulas são sobre exercício físico, então não vou falar de alimentação, de água, não vou dar ênfase a isto. Dá ênfase ao exercício, joia? E aí eu tenho que defender minha coluna, porque se a coluna for lesionada, vai afetar todos os órgãos do corpo. Esta noção não é, isso é uma coisa de segunda mão. Isso é fundamento. Sua coluna fora do lugar já era. Não interessa que você coma comida natural. Se você tiver com a coluna lesionada, você vai ter problema sério na sua vida. Problema porque sua coluna está fora, está beliscando o nervo, se chama de subluxação vertebral. Está desviada a vértebra. Lordose, escoliose, cifose e outras anormalidades. Então, o valor da atividade física tem que ser correto. O valor do exercício físico tem que ser o correto. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui brevemente, também, nessa aula introdutória, fazermos uma pegada de percepções. Veja, nós temos aqui, no primeiro momento, a sugestão de alongamentos. É evidente que aqui é uma imagem, apenas para que eu possa encaminhar o meu argumento nesta aula. Mas existem maneiras corretas de se fazer alongamentos para permitir que a sua musculatura, que seu corpo fique bem. Quero dizer a vocês todos que sem alongamento não é possível. Sem o exercício metodológico do alongamento correto, não é possível ter saúde correta, plena, boa. Não é possível. Não é possível. E aí você diz, poxa, que chatice, vou ter que fazer o alongamento. Mentalidade sedentária. Essa é a mentalidade de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas de uma geração que está morta em vida. E que daqui a 3 anos estarão com 700 milhões de pessoas com obesidade grave, criando problema, morrendo de bobeira, porque está carregando sebo no corpo, gordura, fezes nos intestinos. Não tem lógica o cara carregar lixo no corpo. Nós não somos saco de lixo, entende? Nós não somos uma fossa para carregar coisa podre dentro de nós, comida velha parada nos intestinos. Temos que fazer alongamentos, exercício, comer bem, tudo isso é importante. Mas como esse módulo é sobre exercício, primeiro passo, temos que entender o que é alongamento e a importância do alongamento. Joia? Então anote aí, fazer alongamentos é sempre importante, fundamental, essencial e o primeiro passo para o desenvolvimento de exercícios físicos de maneira responsável. Segundo aspecto, respiração. As pessoas, por incrível que pareça, não sabem respirar.
Existe, gente, um time da respiração. Puxa o ar, solta com calma. Existem exercícios respiratórios que vão melhorar a musculatura interna, vão melhorar a oxigenação total do corpo. Então, trabalhar respiração é fundamental para que tenhamos saúde. Ok? Alongamento, respiração. Tudo isso no projeto de exercício preventivo. E nós vamos ver um pouco mais aprofundado nas aulas, no material que o governo colocou à nossa disposição. Terceiro, você tem que eliminar a prisão de ventre. Por quê? Porque ela gera dificuldades na coluna. Observe nessa imagem que eu estou colocando aqui. Veja onde estão os intestinos e eu pergunto, o que os órgãos têm a ver com a coluna vertebral? O que o intestino? Você imagina aqui nessa imagem, você está vendo uma pessoa atlética, né? Uma representação, um desenho tal, de um intestino bem organizado, tudo certinho. Agora imagina um buchudo, um barrigudo. O cara com a barriga projetada para frente, ele está puxando essa coluna e arrebentando lá atrás, nas costas, uma série de vértebras. Não dá certo. Precisa ter esse cuidado. Eliminar a prisão de ventre é um fundamento primário. Nunca devemos admitir que nosso corpo guarde cocô, fezes, merda, bosta, podre, parada, guardada, semanas, meses, restos de animal, restos de comidas velhas, tudo parado, apodrecendo dentro da gente. Eu tenho dado muita ênfase a isto. Em muitas aulas em que eu falo sobre como é que funciona o intestino, as velocidades intestinais, a autointoxicação do corpo. Isso é fundamento básico, não adianta nada. Um monte de terapias, o sujeito com a barriga cheia de bosta, podre, parada dentro dele, o sangue podre, tóxico. Não adianta de nada. Ah, eu tenho uma dor aqui na coluna, a barriga deste tamanho, puxando a coluna para frente, maltratando as vértebras laterais, forçando uma vértebra outra, beliscar. É inadmissível. O naturologista barrigudo é inadmissível. O cliente vê o consultório, me encontra lá barrigudo, e vê esse cara aí um pilantra, ele não cumpre nem ele mesmo na vida dele. Então, como fazer a higiene intestinal? Como manter o intestino saudável? Este é um assunto fundamental e que vai estar em conexão com a importância do exercício físico e da cinesiologia, porque o movimento do abdômen, né? Os homens têm que ter a barriga tanquinho, como eu tenho aqui, toda arrumadinha tal, e fazer os abdominais, a coisa bacana. Não precisa ser bombadão, cheio de músculo, não precisa disso. Mas precisa estar bem, com as medidas, a métrica de braço, de quadril, tá tudo certinho. Antropometria, estuda-se isso. Um professor de educação física, que nós vamos encaminhar dentro das aulas, eu vou apontar a importância do educador físico, do fisioterapeuta, do quiropraxista, do osteopata, do massoterapeuta, e a importância daquilo que o governo brasileiro tem ensinado para medida preventiva e até curativa, porque se você evita de adoecer, você se autocurou, né? E eu vou apresentar a importância de todos esses profissionais e das parcerias que nós da naturologia fazemos com eles, porque sem essas parcerias não dá para trabalhar. Eu não sou educador físico, eu não sou fisioterapeuta, não sou quiroprático, eu sou naturologista. Mas eu não sou burro, eu tenho que ser esperto e encaminhar o meu cliente, ó, saber ver que ele olhei o cliente, tá com a barriga deste tamanho, isso aí não vai dar certo. Eu tenho que orientá-lo, porque ele está em busca de saúde e qualidade de vida. Percebem? Bom, isso especificado, o intestino precisa ser trabalhado. Então veja, ó, note, ó, alongamentos, respiração, melhora do intestino, que aqui vai envolver limpeza intestinal, alimentação correta e água. Essas três coisas juntas. E, naturalmente, exercícios que melhoram o nosso intestino, o abdômen. Tanto tem exercícios para melhorar o abdômen, a motilidade intestinal, como existem exercícios para melhorar a respiração, tornar melhor a nossa capacidade respiratória e exercícios de alongamento. Tudo aqui é exercício, tá? Bom, e aí o que acontece?
Na naturologia, nós temos, aqui depois que eu, não, perdão, falta aqui, perdão, só um minutinho, aqui, faltou o último item, calistenia. Que é isso? Aqui é o quarto aspecto importante. Existem exercícios especiais que as pessoas podem fazer para melhorar a performance muscular, a atleticidade. E aqui tem algumas imagens que mostram alguém fazendo atividades físicas, utilizando o próprio corpo, o próprio peso, a própria estrutura corporal para melhorar a si próprio. Nós vamos apontar em naturologia clínica este método, a calistenia, como sendo o mais importante método para prevenção, preservação da nossa estrutura muscular, atlética, ok? Então haverá uma aula só sobre calistenia. Vou indicar uma série de canais, nomes, profissionais que na internet aberta estão ensinando pessoas, dando aulas, tem cursos interessantes e algumas dicas que obviamente precisam ser feitas. Porque antes de você se dedicar ao exercício físico de maneira séria, agora vou ser um atleta, vou melhorar a minha vida. Tenham as questões de recomendações. Eu tenho que fazer uma verificação cardiológica primeiro, ok? Isso é fundamental. Precisa fazer uma avaliação da coluna para que você não faça exercício físico que acabe machucando a coluna. Por exemplo, você está gordão, buchudo. Você não pode ir para atividade física se você não melhorar o desempenho do seu intestino. Se você não melhorar o intestino e tirar essa massa podre que está dentro de você e for para a academia, você vai machucar a coluna. Porque o que você tem na barriga aí dentro é sólido. E sólido não sai assim fazendo exercício. Tem que sair massa de fezes para fora. Cocô mesmo, substância podre tem que sair. E a barriga sair lixo de dentro. Então tem que mudar uma alimentação, tem que ter uma água. Isso é um projeto, é um conjunto. E nós teremos nessas 8 aulas a oportunidade cuidadosa de entender como funciona. Beleza? Bom, calistenia será o sistema que vamos usar. Então aqui só para nós pontuarmos, alongamento, respiração, melhora da estrutura intestinal e calistenia, que vai trabalhar toda a musculatura, o corpo inteiro. Bom, isto posicionado, então me encaminho agora ao fechamento desta aula, trazendo, obviamente, aos nobres alunos de naturologia que nós temos aqui o painel de naturologia. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, porque naturalmente quem chegou ao módulo sobre cinesiologia já entendeu perfeitamente essa trajetória. Se alguns de nossos alunos que ainda não fez toda uma jornada para chegar ao módulo de cinesiologia, vai olhar para isso tudo e dizer, nossa, que coisa complicada. Não é. Isso aí vai ser trabalhado no módulo 1, 2, 3. E ao longo de aulas especiais sobre o método clínico. Nós, da naturologia clínica, temos um painel protocolar baseado em homeostasia e emunctórios, na busca pelo equilíbrio do pH global do corpo e da recuperação do sangue. Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês aqui? Porque você que está estudando cinesiologia, que é o módulo da vez, e aí também fica como lembrete para quem vai estudá-lo mais à frente, porventura assista essa aula por antecipação, você tem que saber onde é que você vai encaixar o entendimento de cinesiologia e é nesse painel geral. O exercício físico, movimento, estudo do movimento físico para prevenção e melhora da saúde, para melhorar sua atleticidade, ok? Ele vai melhorar todo esse cenário, vai melhorar os emunctórios, vai fazer suar, vai melhorar a respiração, vai provocar uma sede que vai fazer você beber bastante água, que por sua vez vai renovar a água profunda do corpo e vai melhorar seu intestino, que aí você vai organizar uma alimentação mais saudável. Isso tudo é bênção, isso tudo de maneira natural, que tem a ver com a naturologia clínica. Ainda para relembrar a todos, nós da naturologia clínica ensinamos os 4 grandes princípios, homeostasia, emunctórios, o equilíbrio do pH, que é o ácido, acidose e alcalinidade,
e a qualidade do sangue. E esse painel que está aqui na tela é o painel que usamos no consultório para analisar o que está acontecendo. Nesta aula e nessas 8 aulas e nesse módulo de cinesiologia, nós estamos no campo do magnetismo, terra, coluna vertebral, sistema nervoso, ok? Bom, isso é para que você se ache no painel e não fique perdido e a gente possa ter um direcionamento. Concluindo, aqui você percebe que nós temos os aspectos da máxima relevância. Na estrutura naturológica, nós entendemos que há uma estrutura metabólica e uma estrutura neurica, onde estão os nervos. Fazer exercício físico vai melhorar a sua coluna, alinhar o corpo, melhorar essa postura física. E ao fazer isto, você coloca os nervos no lugar, as vértebras no lugar, e aí a estrutura de energia emocional, intelectual e espiritual flui nos nervos, porque você pensa com a estrutura nervosa, onde está a energia neurica, ok? Energia neurica está ligada ao que o pessoal chama de espírito humano, a intelectualidade humana, a emoção humana, e que tem lugar dentro desses nervos, dessa estrutura do sistema nervoso central, ok? Isso se estuda em neurociência. Então, a atividade física só pode abençoar. Atrapalhar é impossível. Joia? Isso então posicionado, quero agradecer a todos pela atenção, a generosidade de acompanhar esta primeira aula e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. E teremos a oportunidade de adentrar e de aprofundar as questões relacionadas à cinesiologia aplicada. Fique com Deus. Grande abraço. Até a próxima.